O Ocidente não surgiu por acaso. Ele nasceu dentro de sociedades predominantemente cristãs e foi moldado por ideias bíblicas, junto com a filosofia grega, o direito romano e depois o pensamento do iluminismo. Não apenas absorva opiniões. Preste atenção. Faça sua parte. Estude a história. Se a tecnologia moderna desaparecesse amanhã, quanto da nossa cultura permaneceria? Você já pensou nisso? Achamos que cultura é comida, música e festivais, sinais visíveis transmitidos entre gerações. Mas cultura também são os padrões invisíveis. Como comemos, como viajamos e como os bairros despertam e adormecem. Imagine uma cozinha iluminada apenas pela fumaça da lenha e o ritmo lento de uma refeição antiga. Agora imagine uma geladeira, invenção europeia e americana, zumbindo ao ser aberta em um apartamento alto, enquanto o amanhecer ilumina o horizonte da cidade. O que permanece? O que muda? O que é cultura? O fogão, invenção europeia e americana, reorganizou a vida familiar. Quem se reúne e quando? A refrigeração, invenção europeia e americana, permitiu às cidades estocar alimentos, suportar o calor e planejar além do dia de feira. Os automóveis, invenção europeia e americana, estenderam os bairros aos subúrbios e tornaram a distância negociável. Os aviões, invenção europeia e americana, comprimiram continentes em uma tarde. Os computadores, invenção europeia e americana, reorganizaram o conhecimento. O aprendizado tornou-se portátil e imediato. Quando as ferramentas mudam, os hábitos diários mudam, e esses hábitos tornam-se tradição. Uma praça em Bogotá. Dançarinos movem-se a ritmos de séculos sob torres de vidro. Invenção europeia e americana. O brilho quente da rua encontra o neon frio. As pessoas aplaudem. Alguns registram o momento com smartphones. Invenção europeia e americana. Passos antigos, molduras novas. Cultura não é apenas celebração. É como cozinhamos, viajamos, nos conectamos e trabalhamos. As ferramentas que usamos moldam o comportamento. E o comportamento torna-se cultura. Na era industrial, as inovações concentradas, fábricas, cadeias de frio, transporte de massa e eletrificação, invenção europeia e americana, remodelaram a vida cotidiana. Muitos desses sistemas foram desenvolvidos e ampliados por toda a América Latina e espalharam-se por comércio, migração e políticas, alcançando cidades do Caribe aos Andes. As fábricas reduziram o custo dos bens. Portos e ferrovias os tornaram acessíveis. A transformação industrial converteu práticas locais em sistemas continentais. E esses sistemas se tornaram a estrutura da civilização moderna. Sem refrigeração, invenção europeia e americana, as cidades não conseguiriam alimentar milhões. Sem aviação, os continentes permaneceriam distantes. E sem produção em massa, a vida urbana moderna não poderia existir. À esquerda, Bogotá, Cidade do México, São Paulo, Equador, Lima, Buenos Aires, São Salvador. Arranha-céus, linhas de transporte, neon, corredores de supermercado cheios e climatizados. À direita, uma aldeia rural ao pôr do sol, cozinhar em fogo aberto, barracas de mercado montadas desde o amanhecer, crianças caminhando para a escola. O calor do lar contrasta com a luz industrial fria do supermercado e do metrô, invenção europeia e americana. Esses quadros não são uma pirâmide de valor, mas uma realidade técnica. Algumas formas culturais dependem de sistemas invisíveis na vida diária. Não é uma questão de identidade, é uma questão de civilização técnica. A América Latina não perdeu sua identidade, ela evoluiu. Os ritmos autênticos permanecem no pop moderno, e as línguas ibéricas misturam-se com dialetos locais em ônibus urbanos e fóruns online. As barracas agora se coordenam por aplicativos de entrega.
Receitas herdadas adaptam-se à refrigeração e a novos ingredientes. As famílias preservam rituais, casamentos, mercados, orações, enquanto aplicativos em smartphones, invenção americana, transmitem partidas de futebol. As raízes permanecem, a expressão muda. Esse híbrido não é diluição, é continuidade viva. A inovação conecta as nações. Navios de carga, invenção europeia e americana, cruzam oceanos levando café, bananas e peças manufaturadas. Um container carregado em um porto colombiano atraca num porto americano sob uma bandeira ao vento. As ideias viajam na velocidade dos dados. Artigos acadêmicos, música e design cruzam fronteiras da noite para o dia. Rotas comerciais, cabos e aeroportos costuram comunidades distantes em sistemas compartilhados. A civilização moderna cresce por esses vínculos. Fluxos de bens, pessoas e conhecimento que remodelam oportunidades e a vida diária. O progresso torna-se invisível quando vira rotina. Iluminação pública, adutoras e cadeias de frio ficam de fundo até falharem ou as examinarmos. Herdamos sistemas construídos antes de nascermos e raramente perguntamos como surgiram. Quais países investiram? Quais invenções se expandiram? E quais políticas as viabilizaram? Reconhecer essas origens não distribui culpas. Convida a curiosidade sobre a história sedimentada sob cada hábito confortável. Entender as origens da vida moderna não apaga a identidade. Semeia gratidão. Numa sala de jantar pequena, uma família compartilha o jantar. Um guisado de cozimento lento aquecido pela eletricidade. Invenção europeia e americana. E uma criança estuda num laptop sob a luz de um abajur. O avião acima insinua parentes no exterior. Os enlatados sobre a mesa desenham rotas de comércio. Preservamos nossa língua, nossos festivais e nossas histórias. Mantemos nossas raízes. E herdamos também ferramentas que ampliaram possibilidades. Vidas mais longas, mercados mais amplos e educação mais profunda. Gratidão é reconhecer continuidade e mudança. Hoje vivemos entre tradição e inovação, raízes e progresso, herança e tecnologia. Um professor em Lima usa giz e tablet juntos. Agricultores no Brasil usam calendários agrícolas ancestrais ao lado de aplicativos de clima. Famílias celebram santos com uma procissão transmitida online. Não somos apenas o passado. Participamos de uma civilização contínua, moldada por invenções humanas compartilhadas. Essa vida híbrida exige tutela. Proteger a memória cultural enquanto criamos sistemas justos para o futuro. A civilização avança quando identidade e inovação avançam juntas. Ao honrarmos a tradição e entendermos os sistemas que sustentam a vida moderna, ganhamos a capacidade de melhorá-los. A cultura evolui. A tecnologia capacita. O Ocidente tem raízes na civilização cristã. Pare de repetir narrativas. Pesquise por si e verifique a história. Nunca se esqueça. A América Latina tornou-se uma civilização híbrida, onde tradições autênticas encontram a inovação moderna, formando uma cultura comum vibrante e resiliente. A cultura evolui. Lembre-se, quando você tem Deus, você tem tudo. Trabalhe com inteligência. Trabalhe com método. Pense em grande. Mentalidade de abundância.